já tá se emocionando. Imagine como que vai ser esse podcast. Já tá se emocionando assim. Hoje eu tenho a grande honra de receber Jéssica Skudarek, minha amiga, minha mulher, minha esposa, mãe dos meus filhos. Jéssica é formada em enfermagem, tem várias especializações. Ingressou mestrado na cidade de Quebec, dentro do Canadá. Está quase se tornando poliglota, fala francês, inglês e português como língua nativa. Hoje é mãe do Noah e mãe da Selena. Eu tenho a honra de apresentar porque sem ela isso daqui jamais teria acontecido. O módulo Monfit jamais teria existido, em hipótese alguma, se não fosse a Jéssica estar ministrando todas as aulas dentro de lá. Então sejam bem-vindos, vamos receber hoje a Jéssica Skudarek. Essa união familiar, né? Eu acho que isso fortalece tudo, tanto o trabalho, quanto os negócios, quanto a nossa união mesmo, né? Não entre só eu e o Gia, agora incluídos os nossos filhos. Então, tudo que a gente faz é mais ou menos voltado e moldado para eles, né? Então, a nossa rotina é baseada na rotina deles. Estamos iniciando o primeiro podcast da Roundcast e não seria nada agradável se nós não iniciássemos com a presença dessa mulher, Jéssica Skudarek, minha esposa, minha amiga, minha companheira, e sem ela nada disso estaria acontecendo. Eu digo com muita precisão isso, pois todo o incentivo, todo o apoio e toda a parte do conteúdo da Monfit, ela que fez tudo. Que é? Oh, já tá se emocionando. Imagine como que vai ser esse podcast. Já tá se emocionando assim. Então a gente tá aqui a gente está aqui com a Selena junto. Então isso daqui faz parte da Roundfit, faz parte da Roundcast. Estamos com o Noah dormindo ali no quarto. Então esse ambiente reflete o que é a Roundfit em si. E deixar as palavras agora, seja bem-vindo ao podcast Roundcast. Obrigada. E muito obrigado pela sua presença. Obrigada você pelo convite. É um prazer estar aqui, iniciando, né, esse podcast. Eu sei o quanto ele foi trabalhado e o quanto ele foi desejado, primeiramente pelo Gian, né? E nós estamos aí junto nessa jornada. Iniciando essa plataforma e junto nos treinos, como ele falou, não é só na parte profissional, mas no lado pessoal, então tem que ter muito apoio, muito incentivo, e estamos aí junto com a Seleninha. Até então tava na barriga, junto treinando na Monfit, e hoje ela já tá aqui, tá participando junto, e é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Para quem não conhece, a Roundfit é um sistema, né, um ecossistema de transformação física e mental. Eu falo mental pelo fato de ter a parte do laboratório lá dentro, que serve para você estar vendo sobre nutrição, sobre performance, sobre o dia a dia, experiências e tudo mais. E também dentro da Roundfit, esse ecossistema, temos a Round Burn, que é treinos em casa, temos a Round Mobility, que é só coisa de mobilidade, temos a parte da Round Gym, que serve para musculação, temos consultoria lá dentro, temos tudo que você precisa para transformar seu físico, seu corpo, desde emagrecimento, hipertrofia e tudo mais. E nada mais e nada menos que temos a Monfit, que é um sistema de treinamento para você gestante, tanto para você que está durante a gestação e também após gestação, que serve quando o bebezinho está na sua barriga e quando o bebezinho está fora da sua barriga. Então serve para você melhorar seu corpo, melhorar seu condicionamento físico e tudo mais. E quem ministrou todas as aulas foi a Jéssica, então é muito importante estar aqui. Vamos começar. Isso daqui eu posso dizer que é mais uma conversa, não é entre perguntas, parecendo uma entrevista. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: o que você acha em relação tudo em relação à nossa vida, estar misturando toda a parte do empreendedorismo e com a vida diária em si? Como que é para você ver de perto, estar vendo os bastidores e tudo mais? Porque as pessoas que olham de fora acham que é tudo maravilha, né? Mas quando a gente vive os bastidores e tudo mais, é totalmente diferente, né? Então eu gostaria de saber de você, o que você pensa, o que você... Tá. É algo, para mim, é muito novo, né?
porque o Gia que tem essa mente empreendedora, eu sempre vim de trabalhos, sou concurseira, servidora pública, trabalhei para empresas privadas, e não que eu não tenha exercido meu papel de empreendedora, porque quando a gente foi para o Canadá eu consegui ter esse prazer, né, de ser uma empreendedora. E aqui no Brasil, na verdade, eu também já trabalhei vendendo coisas, então eu tenho um pouco isso dentro de mim, mas não tão aflorado assim quanto o Jean, né? Eu acho que o Jean é muito mais essa mente empreendedora e é um desafio. Eu acho que a palavra seria essa, é um desafio, né? Porque é o que ele me fala sempre, né? O empreender é dia após dia. Então, um dia você tá bem, no outro você não tá. E aí, junto com isso, você imagina conciliar a nossa vida pessoal, essa parte do empreendedorismo, os filhos, a casa, porque aí tem, né, o meu papel de exercer todo esse papel de mulher. Então, é algo muito, para mim, é muito desafiador e é algo muito novo, porque, como eu falei, eu não estava acostumada ainda com esse lidar com... Eu acho que, de uma certa forma, assim, para mim é um pouco como se fosse algo pressionado, assim, algo mais de pressão, né, que parece que você tem uma obrigação mesmo, né, você tem que cumprir aquilo, porque num trabalho normal, onde você é contratado, seja por uma empresa privada ou pública, você sabe o que você tem que fazer, então você já tem um direcionamento, né? E aí, claro, você só tem que ir moldando, mas no modelo geral, assim, você já sabe mais ou menos o que você tem que caminho você tem que trilhar. As tarefas em si, né? Mas do dia a dia, por exemplo, numa empresa, você fez seu trabalho, você saiu, você não traz para casa, né? Isso. Muitas vezes, né? Quando não é alto escalão, mas o empreender em si, eu vejo que você 24 horas, né? Por exemplo, a gente que lida com vendas e tudo mais, 24 horas conversando com o cliente e tudo mais, tem que estar vendendo, tem que estar conversando o tempo inteiro, tem que estar ter aquela tentativa de venda, né, o tempo inteiro. Então, 24 horas você toda hora planejando o que dá para melhorar, o que dá para você fazer e tudo mais, mas só que você tem que cuidar para não se desligar, né, principalmente da família, né. Então, isso daí, para mim, hoje é um papel muito mais difícil, você conseguir conciliar essas coisas para você não trazer problemas dentro de casa, e mesmo assim, você não pode passar e transparecer, por exemplo, eu faço com que não transpareça os problemas para eles, né, porque para mim, acho que o maior são vocês, então transparecer esse problema que eu tenho que gerir muitas coisas e tudo mais, faz com que fique um estresse diário, né, então isso daí é uma das coisas mais difíceis. Como eu falei, é um desafio, né? É o dia após dia, né? Hoje tá bem, hoje vendeu bem, amanhã não vendeu bem. Hoje o produto tá lá e todo mundo tá tudo bem. No outro dia, às vezes, ou engana alguma coisa, alguém reclamou de alguma coisa e aí você tem que responder, tem que resolver o problema. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é algo muito desafiador, algo que gera bastante pressão, principalmente em você. Mas eu acho também que é algo muito libertador a longo prazo, né? Talvez a curto prazo, não se sabe, depende muito, isso é muito relativo, né? Não tem algo que é enraizado, fixado. E eu acho que é isso, é uma caixinha de surpresas, mas eu acho que a gente, de um modo geral, assim, a gente sabe conciliar bem e sabe lidar bem com isso. E hoje, graças a Deus, temos uma relação muito boa, então eu acho que isso não interfere muito, assim, na nossa relação, justamente para a gente ser muito companheiro. Com certeza. Acredito que, né, claro, como ele falou, né, tudo é muito lindo por fora, mas o estresse com certeza vem, os problemas com certeza vêm, mas você saber gerenciar e saber solucionar eles, eu acho que é a grande chave, porque isso sempre vai ter, problema sempre vai ter, coisas acontecendo fora do planejado sempre vai ter, então sempre. O fato é que você tem que saber gerir tudo isso, né, e resolver da melhor maneira possível, como ele falou, não trazer para dentro de casa, de uma certa forma sempre vai acabar trazendo aqui, porque você tem que também conversar sobre o seu negócio, com certeza, né, dentro da casa. Então é o que está acontecendo, assim como se eu tivesse num trabalho de uma empresa, eu ia trazer para dentro de casa e ia contar, hoje aconteceu isso, então, e aí os problemas
tem que tentar ser resolvido, eu acho que também, né, juntamente, para que tudo flua bem. Mas eu percebo que hoje em dia a gente conversa bastante também sobre casal, né? A gente se espelha também em alguns casais, acho que é normal do ser humano se espelhar em algo, mas a gente também não se deixa levar também pela vida surreal que alguns vivem, né? Que às vezes a gente não sabe se é verdade ou não, então a pessoa só vai saber se é verdade vivendo, né? Mas a gente vê que hoje os casais, o que falta numa relação é a conversa diária, né? É a conversa, então hoje nós vemos que não tem um posicionamento concreto entre o casal de estar conversando em si, e esse daí acarreta muitos problemas, né? Desde a parte de você não conversar da parte financeira, desde os projetos em si que você pretende alcançar, e você vê também se algum projeto não der está dando errado, você mudar algum horizonte, estratégia, colocar algo em primeiro do que o outro, e assim vai indo, né? Assim vai indo. E eu acho que o fato bem importante também é essa união familiar, né? Eu acho que isso fortalece tudo, tanto o trabalho, quanto os negócios, quanto a nossa união mesmo, né? Não entre só eu e o Gia, agora incluído os nossos filhos. Então, tudo que a gente faz é mais ou menos voltado e moldado para eles, né? Então, a nossa rotina é baseada na rotina deles, tudo. Então, a gente sabe que a gente viveu um período onde éramos só nós dois, né? E hoje, não que a nossa vida, ela não tem como ela continuar a ser só nós dois, porque mudou, e a gente estava ciente disso desde o momento em que a gente, né, começou a gestar o Noah. Então a gente já sabia que a vida mudaria, e ela de fato mudou, né? Quando o Noah veio, agora a Selena, só que a gente não deixou de fazer os projetos também. Então, mesmo com a Selena, já com o Noah já foi assim, né? A gente já gravou várias aulas, aí veio a Selena, então inclusive é algo muito positivo, porque ela veio para trazer um módulo onde eu via dificuldade de sair, treinar, não achava tempo, e aí o Noah veio, eu já consegui fazer com ele, e consequentemente veio a Selena, e aí tudo foi ajustando. Então foi justamente pensado na minha dificuldade que a gente trouxe esse módulo, que eu acho que é algo muito inovador, muito bacana. Sim, e já pegando aqui um contraponto, em relação à parte assim que nós vemos da Raon Fit, a criação, o que você, quando a gente estava lá atrás vendo o nome, né, em relação de como que seria o nome da plataforma e tudo mais, o que você pensa em relação ao nome? Porque a maioria não sabe o porquê do nome Raon Fit. Então, eu gostaria das suas palavras um pouco. Ok. Como o Gia falou, foi lá atrás, acho que foi no Canadá, né, que a gente teve. Foi no Canadá que começou a ter a ideia. Olha só, nós estamos aqui 2 anos no Brasil, então é um tempinho. Ficamos quase 3 no Canadá, né, e foi bem no início da nossa jornada, e foi justamente por isso, pelo fato da gente ver essa dificuldade no Canadá, né? A gente via muitos brasileiros, ou muitas pessoas em geral, as pessoas, não os canadenses em geral, porque o canadense ele já é habituado ao clima, né? Mas os imigrantes, como tinham essa dificuldade de treinar fora de casa, né? Porque lá é assim, o dia que tem sol e que tá no verão, ou que seja um pouco na primavera, ok. Mas quando tá no outono e no inverno, é frio, né? Então, os dias que fazia frio, a gente via essa dificuldade de sair de casa, porque não é só o fato de você sair de casa pelo frio. O fato é quantas camadas de roupa, quantos preparativos você precisa para você ir até o local, né? Então, a gente via essa dificuldade, e foi então que a gente começou a pensar, por que não fazer uma plataforma de treinos em casa? E aí, né, juntando essa parte que a gente tava lá, que era a nossa realidade, junto com outras pessoas que a gente conversava que tinha a mesma dificuldade que a nossa, a gente pensou na plataforma. O nome foi bem complicado, porque o Gia queria algo bem inovador, mas também eu acho que o Gia, mais uma vez, ele pensou e colocou à frente a família. Então ele queria algo que fosse bem familiar mesmo, para que todo mundo que entrasse na plataforma se sentisse acolhido, né? Se sentisse nesse ambiente familiar, assim como os treinos que foram gerenciados na Raon Fit, na Mon Fit, né? Na Raon Burn, os treinos eles não são dentro de um estúdio, eles não são num ambiente pré-projetado, eles são em vários ambientes, moldado conforme o dia do treino, justamente para todo mundo se sentir acolhido e com o que você tem dentro de casa. Eu mesmo,
Nós temos capacidade para ter um colchonete, inclusive um colchonete da marca da Round Fit. Mas a gente optou em treinar com um cobertor dentro de casa, né? Usar ele como um apoio, para vocês verem que é possível treinar realmente com o que você tem dentro de casa. Sim, porque a maioria, quando eu estudei toda a plataforma, mas a maioria Das plataformas, né? Das plataformas em si, em geral, das experiências do usuário, ele tem sempre que eles reclamam por causa do tão profissional que é. Às vezes uma pessoa não tem um elástico, às vezes uma pessoa não tem uma corda, não tem algo tão sofisticado. Então eu resolvi fazer com que as pessoas não precisem gastar absolutamente nada. Desde a Round Burn até a Monfit, não precisa gastar absolutamente nada. Só ir lá e treinar. Na verdade a gente até pediu a aquisição de uma bola, né? Sim, porque na Monfit realmente é muito necessário, né, os exercícios com a bola para, né, fazer essa parte do trabalho de parto. E também, como eu falei, a bola é algo que você vai usar futuramente para você embalar o bebê, fazer o nenê dormir, enfim, a bola é algo que você não vai ser só para aquele módulo, né, específico. Mas voltado ao nome, né? O nome, nós já íamos esquecer, já ia passar direto. Então, assim, o nome é algo muito, muito familiar mesmo. E o Jean, como tudo isso foi pensado no momento em que eu já estava nessa gestação do Noah, né? Na verdade, veio de lá, a gente já estava fazendo. E no momento em que eu engravidei, a gente resolveu enganjar mesmo e colocar o negócio para funcionar. E foi quando a gente descobriu que era um menininho, né, na minha gestação, deu o nome de Noah, e assim foi criada a Round Fit, né? Então, se você olhar bem na minha camiseta, algumas pessoas que são mais familiares conseguiram perceber, né? Mas a maioria quase não percebe o porquê da Round. Mas é Noah ao contrário, né? Então, é o nome do nosso filho, né, Noah. É uma plataforma que foi pensada, como eu falei, foi pensada no momento em que eu estava gestando ele, no momento que estava na minha gestação, que eu precisava treinar, e veio acarretar junto no desenvolvimento da plataforma, e nós queríamos algo bem familiar, algo curto, sofisticado. Então, Round Fit fechou perfeitamente. Mas a gente vê mais como andamento, daí é igual eu sempre falo pra Jéssica, mas às vezes nós vamos viajar, daí a gente passa alguma indústria, eu penso, como que essa pessoa conseguiu formar tudo isso, né? Que nem você pega muito essa parte de empresas da agro, conseguir ter feito todos esses terrenos aí, conseguir ter colocado essa imensidão na empresa, tantos funcionários, mas tudo tem um começo. O que a gente não pode ver é perceber quando já está, por exemplo, muito avançado. Por exemplo, a empresa já existe há 10 anos, mas lá no início, como é que ela surgiu? Então é assim que surgem empresas. É você fazer desde o início, você não sabe nem o nome ainda, se dá o nome, aí você pensa, não, fazer uma forma diferente, igual eu fiz. Estarmos colocando as pessoas mais à vontade em relação à parte da plataforma, não só em estúdio. Apresentar a forma de treinamento para que as pessoas vejam o treino e pensem, nossa, parece que ele está aqui. Entendeu? Então isso daí que é... Sentir mais próximo, sim, né, mais próximo das pessoas, né? Em relação à parte da Monfit, qual que foi o desafio? Porque a rotina foi bem conturbada, né, em relação à parte de estar gestando, você mulher tem a parte hormonal e tudo mais, e teve mais de 45 treinos, se eu não me engano, mais de 45 treinos, e todos os treinos em média de 15 a 30 minutos, né? Como que foi para você estar gravando para a Monfit? Como que foi todo esse andamento? Bom, eu gravei nas 2 gestações, né? Não sei, você incluiu toda a Sim, mas eu vou incluir da primeira também. Então, né? Eu falei 45 só dessa gestação, Selena, então, né? Tem mais os outros filhos. Então, eu gravei na época do Noah também, né? Só que na época do Noah a gente estava no Canadá, então a gente ainda não tinha todo um planejamento de camiseta de como e tal, seria, né? Na verdade, isso, tudo, a gente estava ainda criando, desde do logotipo, então é algo ainda mais amador e mais caseiro, né? Mas já tinha enraizado, já tinha um nome, e eu já fiz alguns treinos, então do Noah foi tranquilo. Eu tinha uma rotina bem pesada no Canadá, né? Eu trabalhava bastante lá, o Jean também, era cansativo, era exaustivo, então quando tinha que chegar do trabalho, a gente tinha que, né, produzir esses treinos, mas de uma maneira geral era mais tranquilo.
Então era algo que eu já gostava de fazer, eu já treinava, sempre treinei, sempre pratiquei atividade física, então para mim foi só uma continuidade, mas como o Gio falou, é claro, num momento mais diferente, né? Porque tem essa questão hormonal, enfim. Tem vários fatores. Né? Muda. O corpo da mulher muda, a mente muda, não tem como. Agora, na gestação da Selena já foi bem diferente. Na gestação da Selena eu já tinha... Para vocês verem como cada gestação é uma, né? Então, na gestação da Selena eu já tinha mais preguiça, muito mais cansaço. No do Noah eu tinha muita disposição. Na da Selena eu tinha muito mais cansaço. Talvez seja até pelo fato de eu já ter o Noah, né? Que é o nosso nenê, que tem ainda 2 anos de idade. Então o Noah, ele me exigia muito. Ele estava numa fase de me exigir, de gastar energia, de descobertas, de desafios. Né, numa fase que, ele tá. É uma fase que, por isso que eu falo, essas coisas de treinamento, muitas pessoas não dão bola, acham que não precisa ter uma vida ativa, mas tem que ter, porque quando você tem filhos, porque hoje a gente vê uma situação que as pessoas estão esperando muito tempo para ter filhos, né? Então, pessoas de 40 anos estão tendo filhos, e isso daí exige muito da pessoa, a pessoa tendo que estar preparada, desde lidar com estresse, né? Lidar fisicamente, então tem que cuidar muito essa parte para não se desgastar em si, né? Isso aí, fisicamente e mentalmente, né? Isso aí. Então, eu acho que, né, das duas foi bem diferente, mas para mim foi muito mais desafiador na da Selena, com certeza, não tem dúvida, porque, como eu falei, no da Selena eu já estava muito mais cansada, não só pelo Noah, mas a gestação mesmo, ela me deixou muito mais sonolenta, muito mais vontade de dormir mesmo. Então nos 3 primeiros meses foi bem difícil, aí depois eu fui ajustando, e junto com isso, ajustando essa rotina, a gente tinha que ter todo o nosso dia, né? E aí no final da noite a gente geralmente tirava esse tempo para eu treinar e gravar. Imagina a rotina como módulo. É que era. Às vezes era 10, 11 horas da noite e nós estava aqui gravando. Então, claro, e tudo isso fortaleceu a minha saúde, né? A Seleninha para vir bem ao mundo. Então, eu acho que não é só o fato do módulo, né? Mas ajudou a minha saúde a ter mais qualidade na minha gestação, e também no parto da Selena, na minha recuperação, que, modéstia à parte, eu acho que é uma recuperação boa, e embora, igual eu falei, cada gestação é uma, então agora eu já tive um pouco mais de dificuldade na recuperação do Noah, foi mais rápida, mas também é segunda, né, é segundo parto, então tudo muda, né? Minha idade já avançou um pouco mais, mas é aí que entra o fato de você estar bem preparado fisicamente. Mentalmente, com certeza, né? Mas fisicamente, através dos exercícios físicos, eu acho que mudou completamente o cenário e o roteiro de como seria se eu não tivesse praticado exercício físico. Com certeza eu estaria muito mais debilitada. Porque eu lembro que assim que eu voltei do meu... Lá pelos 15, 16 dias que eu já tava bem, eu ia ali embaixo e minhas amigas falavam: nossa, como você tá bem? Eu ainda nessa época tava deitada na cama. Você vê a diferença de você não ser uma pessoa sedentária, né? Como o ritmo já muda, né? Tanto de você treinar quanto a recuperação. Né? Sim. Acordou pequeno. Sim. Vamos ter que pegar o outro pequeno. Nós já trazemos ele aí. E retornando aqui, olha só com quem nós estamos aqui. O embaixador da marca Raumfit. Olha aqui o nosso pequeno, que já tá... Dê tchau lá no... Dê tchau. Dê tchau, isso. Fale um pouquinho. Fale um pouquinho. Fale suas palavras sobre o que é Raumfit para você. Tchau. Tchau. Então, ele tá com 2 aninhos e olha, é um orgulho ter esse rapazinho em nossas vidas. Não para de crescer, cresce tão rápido que a gente fica até assustado. Olha só a camisetinha dele. Levante de Isso pé aí. pro pessoal ver você. Levante de pé Vai, pro pessoal 1, 2, ver 3 e... Olha só. Olha! Faz assim, faz forte assim. Isso! Faz assim, olha, vai. Isso! Pode sentar. Pode sentar agora. Então, continuando aqui, eu gostaria de saber qual é a mensagem que você deixa para mulheres que estão em relação... O principal são as mulheres, né? Para estar mudando de vida, parar de ser sedentária, tanto gestante quanto mulheres que têm uma vida corrida e tudo mais. Qual o conselho que você dá? O conselho que eu dou é: façam, se inscrevam, vão, pratiquem atividade física. Tempo você nunca vai ter.
Então, o tempo você tem que arranjar esse tempo, porque eu sei por mim, né? Hoje eu não trabalho, então eu só exerço, na verdade, eu exerço, acho que o maior trabalho do mundo, que é ser mãe e ser dona de casa, né? Então, não deixa de ser um trabalho, mas eu digo assim, eu não tenho um trabalho, um compromisso fora de casa. Mas a minha rotina é extremamente corrida, extremamente dedicada aos meus filhos, e eu passo o dia ocupada o dia inteirinho. Eu acho que a nossa rotina ela só vai encerrar pelas 9h30, 10 horas da noite, que é quando a Selena já está dormindo, né? E o Noah também já está dormindo. Então, até então, a gente tem um período ali onde o Noah faz uma soneca de 1 hora e pouquinho. Às vezes coincide com a soneca da Selena, hoje não coincidiu, por isso também a Selena tá aqui, né? Já estava aqui, mas, então assim, tempo você não vai ter, você precisa arrumar, se organizar, porque tem que ser feito. É algo que você tem que pensar que é para você mesmo, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Independente se você tá grávida ou se você não está, a sua vida ativa, eu acho que ela tem que continuar. Você tem que pensar na sua qualidade de vida, né? Na tua saúde. Porque, como eu falei, ninguém mais vai pensar na tua saúde. Nem mãe, nem pai, nem ninguém. Então, eu acho que para você fazer acontecer, é isso. Tirar esse tempinho. Como eu falei, no momento em que nós estávamos só com o Noah aqui, né, que eu estava grávida, às vezes o Noah ia dormir super tarde e eu também já estava muito cansada, ia fazer alguma coisa na casa e mesmo assim era 10, 11 horas da noite, eu tirava esse tempo e ia treinar. Então eu acho que esse treino tem que acontecer. Você tem que saber conciliar, né? Se dedicar à sua família, se dedicar aos seus filhos, ao seu trabalho, né? A tudo que você tem, mas juntamente incluir um tempo de atividade física, porque isso é saúde. Assim como você tem que controlar e regular a sua alimentação, por exemplo, você tem que tirar esse tempo para você fazer praticar essa atividade física e tirar esse tempo até para você recompor a tua mente, né? E, enfim, eu acho que isso é um conjunto de tudo, né? Onde a mente trabalha junto com o seu físico. E uma coisa que eu sempre falo que deveria ser o mínimo, né? Você cuidar do seu corpo também, né? Sim. Se você come, se você tem uma boa alimentação e tudo mais, você também tem que lembrar que você precisa ter um treino em si. Então isso daí é o mínimo para a pessoa ter treino para si, para cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. O treino não é só para o corpo, é para a sua mente. Isso. Relaxa, porque libera hormônios do bem-estar. Então, eu venho a repetir, treinem e observem cada dia mais que vocês necessitam disso, né? Uma outra pergunta eu gostaria também de fazer aqui em relação ao clima, né? Porque a gente morou durante quase 3 anos no Canadá e lá faz muito frio, né? Então, agora nós estamos vendo diversas notícias das nevassas que estão acontecendo, né? Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E a gente vê que o Canadá ele se iguala ali próximo à Rússia, né? Então, a Rússia é um país muito frio. A gente morou na província de Quebec, para quem não sabe, fica no norte do Canadá, uma província extremamente frio. Já pegamos temperatura de menos 45, quase 50 graus. Então, é muito frio. E a gente vê que mesmo assim as pessoas lá, elas continuam fazendo suas atividades, os canadenses em si. Suas atividades que é o quê? A principal, corrida. Mesmo temperaturas abaixo, alerta e tudo mais, eles estão indo correr na rua. Aí você pensa, se uma pessoa consegue correr a menos 40, menos 30 graus de temperatura, por que eu não consigo sair da cama? Aí, hoje mesmo eu fiz essa pergunta pra Jéssica, por que os imigrantes não se adaptam? Porque eles querem viver como se vive aqui no Brasil, como que é vida aqui no Brasil, como que é vida em outro país e tudo mais. Eles não se adequam, por exemplo, à parte de estar morando no Canadá, que é frio, aonde deveriam, né? Por isso que se desiludem e voltam, por exemplo, retornam muito cedo, né? Não é fácil a adaptação, né? A gente sabe, a gente viveu lá, então essa adaptação, ela não é fácil, ela é um processo, né? E ele precisa, só que esse processo ele tem que ser vivido, né? Agora, se você se trancar dentro de casa, viver igual um rato, como a gente dizia várias vezes, né? Porque tem muito brasileiro, muito imigrante em geral, né? De outras nacionalidades que vive como um rato. Pra mim não tem sentido nenhum. Porque, por exemplo, e eu tô falando agora específico do Canadá, né? Um lugar onde passa praticamente 8 meses do ano de frio.
neve, né? Tem alguns meses a menos, mas frio mesmo. Então, é praticamente de 7 a 8 meses. É muito tempo. E não é só o fato do frio, né? É o fato de não ter o sol, não ter a luz diária, né? É aquele breu. Então, você tem que pensar que você tem que se adequar ao país. Você tem que viver da maneira que o país, aquilo que o país te oferece. Quando a gente já sabia, terras geladas, né? É neve, é frio, é escuridão. A gente já sabia disso. E eu e o Geo, eu acredito que a gente viveu bem. Poderíamos até ter vivido melhor, mas eu acho que a gente viveu bem. Quantas atividades de inverno que a gente fez, né? Mas era muito difícil a gente ver, por exemplo, brasileiros, mexicanos, que é da parte da América Latina, né, em si. A gente via só o pessoal mesmo que é canadense ou americano, né? Quando tava aquele frio extremo mesmo, igual já falou, né, que chegou a fazer menos 40, né? Era muito difícil. O que foi, cara? Quietinha na mão. Olha, não estamos falando. E aí, então, era muito difícil, né? Mas eu e o Jean saía, a gente ia no parque. E a atividade física, ela movimenta o corpo. É engraçado, né? Você acha que você não vai aguentar. Mas a atividade física, ela movimenta o teu corpo e você começa a se aquecer. Então, isso é algo positivo, por isso que eles aguentam também essa rotina. E é engraçado, porque os canadenses, eles têm um corpo impecável, né, amor? Impecável. É difícil a gente ver, assim, aqueles obesos, sabe? Todos eles têm um corpo muito padrão, assim, deles, porque eles praticam muita atividade física mesmo. É que, na verdade, muitas pessoas confundem entre o Canadá e os Estados Unidos, e essa daí é uma confirmação que a gente consegue colocar, que os canadenses, eles levam uma alimentação muito boa, muito regular, muita salada, só que não comem muita carne. Você vê muito vegano, muito vegetariano, e os Estados Unidos não, é literalmente fast food o tempo inteiro, né? Se eles quiserem viver só de pizza, eles vivem, então essa parte de alimentos refinados, eles são muito colocados no dia a dia dos americanos, e nos canadenses não, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que quando você tá num lugar assim, você tem que entrar, né? Entrar no clima mesmo, né? Se adequar à cultura e levar eles como espelho. Olha bem, lá fazendo seus menos 40, essa semana mesmo eu vi, né? Que teve essa nevasca toda. E que frio absurdo, chegou a fazer sensação de menos 50 graus lá em Quebec. E aí uma moça filmou o canadense correndo, é uma brasileira, e ela falou ainda assim, meu Deus, como pode? Como que ele aguenta correr? Mas é isso, é a adaptação do corpo, né? Então o corpo deles já são adaptados, eles já têm isso como, nevou, fez uma temperatura mais abaixo, não é por isso que eu vou deixar de praticar atividade física. Então a gente vê como isso serve de exemplo até pra gente, né, continuar essas atividades, né, e não desistir, não deixar a preguiça tomar conta do corpo da gente. Acho que é isso. E agora, para finalizar toda essa nossa conversa e tudo mais, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Não só em atividade física, mas também da saúde mental, e literalmente para o dia a dia das pessoas. Uma mensagem de você mesmo, seja de esporte, seja da vida em si. Eu acho que é a frase que eu já usei, né, um pouco ali atrás, a hora que ele pediu para eu falar um pouco, né, mais direcionado para as mulheres, mas eu acho que o que eu posso falar é faça. Eu não tô falando agora só da atividade física, faça por você, tire esse tempo para você ter um lazer, tire um tempo para você ler um livro, tire um tempo para você conversar com Deus, tire um tempo para você ficar sentado com a sua família na mesa, ter esse momento em união, né? A gente vê que hoje em dia isso tem se acabado muito, né? As pessoas não estão ficando em família. Quando tem um tempo livre, geralmente, né? O homem vai jogar o futebol com os amigos ou vai fazer um churrasco, a mulher fica em casa, continua cuidando das crianças. Quando a mulher tem a oportunidade, ela vai no shopping fazer compra. Então, eu acho que, por que não fazer isso junto, né? Eu e o Gia somos muito parceiros, então a gente sempre tá indo, se a gente tem que ir no shopping, a gente vai junto, se a gente tem que sair em algum lugar, a gente sai junto. Então, sempre levando as crianças conosco. Então, é isso. Eu acho que se você tem que fazer
faça para você mesmo, faça para tua, né, para tua cabeça, para o teu corpo se sentir bem, e junto com isso, com certeza, cuida da tua saúde, né, procure profissional capacitado, não é porque o Jean é meu esposo, mas o trabalho dele é muito impecável, então hoje o Jean tá aí, ele já atendeu diversos alunos em vários países, várias regiões, e ele presta uma consultoria individualizada para cada um. Eu acho que isso convém bem com o objetivo do que você está procurando, né? Então, se você não quer algo muito específico, mas que você, né, não tem também muito tempo, mas você quer praticar uma atividade física, tá aí hoje a plataforma Raon Fit, você treina baratinho, menos de uma pizza, acho que menos de um café, que eu digo assim, um café com pão, se você sair, acho que é mais caro do que você gastar por mês na plataforma da Raon Fit. Então, você pode treinar em casa, em qualquer lugar, no campo, numa praia, então não é desculpa para você não treinar. E aí, se você quiser algo mais personalizado, com certeza tem a consultoria dele, que já é algo mais, né, designado ao seu objetivo. E lá dentro da Raon Fit é algo muito incrível, porque tem, né, a gente já trabalha muito a mente, que é como ele falou, tem o laboratório, né? Então tem um treino específico para gestante, terão muitas novidades, né, sobre corrida, sobre, agora tem um podcast que será lançado. Então, enfim, eu acho que é uma plataforma muito completa e, com certeza, se você está procurando, né, mudar o seu estilo de vida, ou então se você quer não só mudar, mas você quer recomeçar, porque tem muita gente que recomeça várias vezes, com certeza o caminho é esse. O caminho tá aí, né? Tá disponível para todo mundo e eu acho que acessível, né, para todo mundo. Foi por isso que a gente justamente queria algo que não fosse caro, algo que fosse de qualidade, para justamente ser acessível a todo mundo e transformar essas vidas. Então eu acho que é isso. A minha mensagem é isso: transforme a sua vida, sabe? Claro que sempre pro bem, né? Então, trabalhe a sua mente, mas trabalhe também o seu físico, porque os dois caminham juntos. Esse daí foi mais um podcast, abertura do podcast da Raoncast. Muito orgulho em ver quantas pessoas que vão estar no meu caminho vão passar por isso, né? Uhum. Vão passar por essa entrevista, vão passar por essa conversa. Então, eu desejo de melhor para o podcast, desejo melhor para tudo que nós estamos construindo. E vamos com tudo. A Raoncast não é só um nome, a Raoncast é a família, a Raoncast é a transformação física, a Raoncast é a transformação mental. Então não serve só para pessoas individual, mas também serve para você que tem uma empresa, você que é empresário e quer realmente melhorar a qualidade de vida física e mental de seus colaboradores, de seus funcionários e tudo mais. Contrate a Raon Fit, porque lá tem um sistema completo para ajudar você, ajudar toda a sua empresa e fazer com que você economize muito e muito mais, porque hoje nós vemos diversas empresas que estão lidando com infelizmente, com muito atestado de funcionário, seja para qualquer fins específico, e a Raon Fit entra para ajudar nisso daí. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela família, posso dizer que sou uma pessoa de sorte, uma pessoa abençoada, e vamos com tudo e vamos ver quem que é o próximo que será entrevistado aqui pela Raoncast, quem que é o próximo que estará falando ótimas palavras aqui e dando uma mensagem com certeza muito melhor para vocês. Muito obrigado. Obrigada a vocês e acompanhem tudo, porque pessoas grandiosas e com muita experiência e muito conteúdo estão vindo por aí. Isso aí, até mais. Até.